Boa noite, irmãos. Convido vocês a estarem adorando ao Pai agora nessa hora. Mesmo nos seus lares, mesmo em suas casas, que possamos estar unidos em um mesmo espírito. Que você possa com sua família, com seus amigos, com quem quer que você esteja nessa hora, adorando ao Pai. Que você aproveite da liberdade que você tem, para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Uma vez Jesus, conversando com a mulher samaritana, ela perguntou para ele: aonde nós devemos o adorar? Será que nós devemos adorar ele em algum lugar? Mas Jesus diz basicamente para ela que é chegada a hora, e em verdade já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então não importa o lugar, não importa com quem você esteja, o que importa é que o seu coração esteja disposto a adorar. O que importa é que com o seu entendimento você compreenda que nós não somos nada e que Deus é tudo. Por isso somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Por isso eu te convido nessa noite a te adorar, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nesse mesmo espírito, você possa estar adorando ao Pai com profundidade. Não deixe que nada nem ninguém nesse momento possa roubar a atenção devida do Senhor. Que você consiga ir no lugar secreto, que você consiga ir aonde ninguém mais pode te alcançar. Só tem você e o Pai. Que nesse lugar você possa estar desfrutando, se deleitando da presença dEle. Não deixe que problemas, não deixe que doença, não deixe que adversidades venham ocupar esse lugar. Nem mesmo as alegrias das coisas desse mundo. Não deixe que nada venha tirar esse momento, esse lugar. Que você esteja conectado ao Pai nessa hora. Que você esteja na presença dEle. Que você possa ir mais fundo. Que você possa mergulhar nas águas do Espírito. Em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos mais da tua presença, Pai. Venha nos encher do teu Espírito. Venha nos encher do teu Espírito, Senhor. Queremos mais de ti. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que a gente se encontra aqui nesse canal mais uma vez para meditarmos na palavra, para celebrarmos o Senhor, para cantarmos louvores ao Senhor. Mas eu quero fazer 3 apontamentos aqui. Primeiramente, quero convidar você a participar das nossas conexões. Há hoje um projeto maravilhoso na Igreja de Caraí, que chamamos Conexões. São pequenos grupos, lugares de encontro com o Senhor, lugares de encontro com o próximo, lugares de encontro com a palavra, lugar onde você pode abrir o seu coração, onde você pode ser discipulado, onde você pode abrir o coração e permitir que o Senhor trabalhe você. Então é importante que você participe da conexão. Se você ainda não procurou uma conexão, procure uma conexão, engaje-se numa conexão. Nós temos diversas conexões hoje na nossa igreja, tá bom? Segundo apontamento é uma palavra de gratidão. Gratidão por tua fidelidade, gratidão por você abençoar a obra do Senhor, a Igreja de Caraí com seus dízimos, com as suas ofertas, entendendo o grande privilégio que você tem e fazendo isso com toda certeza, com alegria. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa abençoar a sua vida, e você tenha a certeza que nós temos recebido o seu dízimo com alegria e temor ao Senhor. E o terceiro apontamento que eu quero fazer com você é que você prepare o seu coração. Sabe, que você apresente seu coração ao Senhor. Que você coloque-se diante do Pai nesse momento. Ore ao Senhor pedindo que Ele traga da iluminação do teu Espírito, do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida, para que você entenda a palavra do Senhor. Então, convido você a fechar os seus olhos comigo nessa hora. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Nesse momento, prepara-nos a mente e o coração para recebermos da tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Gente, há 2 domingos atrás, nós conversamos no texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e ali apontamos 3 imperativos que existem nesse texto. No verso 6, não andeis ansiosos. No verso 8, pensem nessas coisas. E o verso 9, pratiquem essas coisas.
No domingo passado, nos utilizamos da história do jovem rico e daquele encontro que ele teve com o Senhor e da forma com que ele não percebe a possibilidade de ter a vida transformada, e falamos então da falta de atitude daquele jovem diante do encontro com o Senhor Jesus. E nessa noite, nós queremos trazer aqui uma atitude que pode trazer sérios danos à nossa vida, uma atitude que pode prejudicar e muito a nossa vida, que é o medo. E eu quero pensar com vocês como lidar com o medo. Talvez você esteja vivendo, sem dúvida, estamos vivendo dias que nos amedrontam, dias de incerteza, e essas incertezas às vezes nos causam medo. Olhamos as mídias e as mídias, elas começam a divulgar tantas notícias pesadas e difíceis que no final nós nos vemos cheios de medo, e a questão é como lidar com medo. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. A partir do verso 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se a dormir debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas em uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate,
de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Gente, a questão não é o medo, mas a questão é como lidar com o medo. Em 4 de março de 1933, Franklin Roosevelt prestou juramento para o cargo de 32º presidente dos Estados Unidos. E esse era um momento extremamente difícil na história norte-americana, pois o país passava pelo pior momento da depressão. O desemprego naquela época chegava a 25%. As contas de poupanças de muitas famílias estavam liquidadas por causa da falência dos bancos. E as hipotecas estavam sendo executadas. Hipotecas que envolviam, inclusive, terras de fazendeiros sendo executadas. As pessoas estavam tendo dificuldades para se sustentar e sustentar suas famílias. Para ajudar a tranquilizar as pessoas do país, durante seu primeiro discurso, Franklin Roosevelt proferiu algumas palavras que eu quero trazer aqui a você nessa noite. Preste atenção. Ele diz o seguinte: deixe-me reafirmar minha crença de que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Um terror sem nome, sem razão e sem justificação que paralisa os esforços necessários para converter o retrocesso em progresso. Em todo momento difícil da minha vida nacional, uma liderança de franqueza e vigor deparou-se com aquela compreensão e com aquele apoio das pessoas que são essenciais para a vida. Estou convencido de que vocês novamente darão este suporte à liderança nesses dias críticos. E o que talvez muitos não saibam é que esse homem passou por momentos bem difíceis na sua vida. Com seus 20 e poucos anos, ele foi eleito senador, mas quando chegou aos 39 anos, ele foi acometido de poliomielite, e que o deixou seriamente debilitado. E por conta disso, ele começou a desenvolver um medo terrível pelo fogo. Ele tinha medo de que a sua casa pegasse fogo e, por conta do seu comprometimento em andar, a sua impossibilidade de andar por conta da poliomielite, o levasse a morrer queimado. Mas com o tempo, Roosevelt conseguiu superar o seu medo, aprendeu a andar de moletas, tornou-se governador de Nova York e um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. A questão, volto a dizer, gente, não é o medo, mas como nós lidamos com o medo. O medo faz parte da condição humana. Temos a tendência de pensar que algumas pessoas estão isentas do medo, estão livres do medo. Preste atenção, gente, toda geração da história humana teve medo. O medo nos remonta a Adão e Eva. Depois que eles desobedeceram a Deus, e o Senhor então visita o jardim os procurando, ele responde o seguinte: olha, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Um dos maiores profetas bíblicos, depois de um feito extraordinário, no capítulo anterior, ele enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo. Esse profeta, o profeta da monta de Eliseu, teve medo, diz o verso 3. O verso 3 começa: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida. Temendo, pois, Elias. Gente, segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, 1 em cada 6 pessoas tem sérios problemas com o medo.
E essa pesquisa já está ultrapassada há muito tempo. Eu fico imaginando qual seria a estatística nos nossos dias depois dessa pandemia. O fato é que o medo faz parte da nossa condição humana. E o problema são os efeitos destrutivos desse medo. O medo pode ser uma força destrutiva, destruidora na vida de uma pessoa, na nossa vida. A raiz da palavra medo vem do latim e significa temor, desassossego, inquietação, ansiedade. E é exatamente isso que o medo faz com a gente. Esses são os efeitos do medo na nossa vida. Diz-nos lá o verso 3 que Elias temeu Jezabel, Elias teve medo por sua vida e acabou saindo. O que não nos deixa claro o texto é se ele se precipitou em sair e ir para Berseba. O fato é que ele se foi, chegou a Berseba e deixou o seu amigo lá. O medo levou Elias, talvez, a uma precipitação de sair de onde ele não deveria ter saído. É interessante que quando ele é confrontado pelo Senhor, quando o Senhor começa a perguntar: o que fazes aqui, Elias? Parece que o Senhor está confrontando Elias e perguntando: olha, por que você saiu de onde você saiu? Porque você deixou de fazer o que você deixou de fazer. E esse é um outro efeito do medo sobre as nossas vidas. O medo não apenas nos leva à precipitação, mas o medo também nos leva a um desassossego e a um isolamento. Veja que parece que Elias entra em depressão, porque ele se isola, ele deixa o seu amigo e agora trilha uma caminhada sozinha. Verso 4 mostra isso para a gente. E mais, no verso 5 diz que ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro, talvez numa espécie de fuga. Sabe, aquele efeito sobre a pessoa depressiva que começa a fugir da realidade e busca como fuga o sono. Talvez essa seja a situação que visita aqui Elias. Elias dorme. E é interessante a gente perceber aqui os efeitos desse medo sobre Elias. O medo nos leva a perdermos o rumo. Elias talvez não devesse sair daquele lugar, ele se precipita e perde um pouco o rumo, perde a orientação do Senhor. Às vezes ficamos tão cheios de medo que a gente não sabe o que fazer e não sabe para onde ir. Elias, o medo nos leva ao isolamento, nos enclausuramos, deixamos o convívio com o outro, deixamos o convívio em sociedade. O medo nos leva à imobilização. Elias, de uma pessoa ativa que enfrenta os profetas de Baal, agora vai dormir. Não porque estivesse com sono, mas porque está em depressão, sozinho e fugindo de tudo e de todos. Se tivermos muito medo do fracasso, provavelmente nunca teremos sucesso na vida. Se tivermos medo de morrer, dificilmente viveremos. Tudo na vida tem um certo grau de risco, gente. Viver envolve risco. Divertir-se envolve risco. Ser intenso envolve risco. Fazer a vontade de Deus envolve risco. Criar uma família envolve riscos. Tudo na vida envolve riscos. A questão não é o medo, mas como lidamos com o medo. E o problema é que o medo, quando não sabemos como lidar com ele, também nos enfraquece. Veja que o profeta Elias do capítulo 18 é completamente diferente do profeta Elias do capítulo 19.
Ali é um homem destemido, é um homem corajoso, audacioso. Aqui é um homem que se põe em fuga sozinho e que escolhe o sono como refúgio. Há um provérbio alemão que diz assim para a gente: o medo faz o lobo maior do que ele realmente é. E talvez o medo exagerado e não bem lidado por Elias tenha feito Jezabel ter um tamanho maior do que ela de fato tivesse. O fato, gente, é que o medo nos impede de alcançarmos o nosso potencial. O medo anula o nosso potencial. Veja que o Elias do capítulo 18, mais uma vez falando, é diferente do capítulo 19, ele aqui está anulado. Ele não é o mesmo. Ele é alguém amedrontado, longe, completamente longe daquilo que Deus deseja para ele. E a questão, volto a dizer, é como lidar com o medo. Minha querida, meu querido, como você tem lidado com o medo? Eu sei que tudo isso que você tem vivido tem imprimido um certo grau de medo no seu coração, mas como você tem lidado com isso? E eu quero chamar a sua atenção para o cuidado de Deus para com Elias. Eu não sei se foi de forma consciente ou inconsciente, mas eu sei que Elias, quando ele sai, precipitadamente ou não, de onde ele saiu, ele sai em direção ao monte de Deus. Ele sai em direção ao Monte Horebe, ele vai buscar o Senhor. Ele está em depressão, mas ele ainda consegue reunir algumas forças para buscar a orientação da parte de Deus. E diante do medo, para você saber lidar com o medo, meu amado, perceba o cuidado de Deus para com a sua vida. No verso 5, Elias é animado pelo anjo a se alimentar. Deus está com ele. Deus está cuidando de Elias. Ainda que Elias tenha se precipitado, mas Deus está cuidando de Elias. E eu não sei muito bem te dizer se é a partir do verso 5, desse encontro, com o anjo, que Elias passa a ir para um monte, o Horebe, buscar Deus, mas o fato é que Deus estava com Elias. Deus está contigo, te dando forças, te fortalecendo, te animando, sabe, dando forças a você. Levanta-te e come, o Senhor está te sustentando, o Senhor está te amparando, sabe, é como se o Senhor dissesse: olha, saia dessa depressão e alimente-se bem. No verso 7, o anjo volta, e é interessante que ali o anjo visita Elias para animá-lo, para motivá-lo, para falar com ele, para tentar colocá-lo no caminho. Hoje nós temos a presença contínua do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha e a tua vida. O Espírito Santo não nos visita, ele está conosco e em nós faz morada. E é esse Espírito Santo que te conforta, que te consola, que te fortalece e te guia. Portanto, meu amado, se você está com medo, levanta-te, come, seja alimentado pelo Senhor, tenha o seu interior, as suas emoções, sabe, tenha o seu espírito alimentado pelo Senhor. E lá no verso 7, o anjo volta, e depois dessa segunda aparição do anjo, vem a palavra do Senhor sobre Elias, sabe? Ouça Deus falando com você. Deus não apenas está com você, mas fala com você nas coisas mais simples, nas coisas mais complexas da vida, mas em todo momento Deus está falando com você, meu querido. Deus está querendo falar com você. Olha, não se deixe levar pelo medo, não seja amedrontado, não paralise a sua vida por conta do medo exagerado. E mais uma vez, verso 8, levantou-se, comeu e bebeu.
e com a força daquela comida, caminhou por mais alguns dias. É o Senhor quem nos tem sustentado, gente. E é com a força do Senhor que nós avançamos, que nós vivemos, que nós sobrevivemos, que nós vamos adiante em meio a essa pandemia e a esse palco de incertezas. Deixe-se alimentar pelo Senhor. Deixe-se alimentar pelo Senhor. Seja sustentado pelo Senhor. E é interessante como Elias nos representa aqui, pois mesmo diante de tudo que Elias estava experimentando da parte de Deus, ele consegue reclamar. Verso 10, Elias reclama. E ao mesmo tempo isso é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que Elias reclama, Deus deixa Elias desabafar. É como se Deus dissesse: fala, Elias, pode reclamar, desabafa, Elias, põe para fora o seu medo, Elias. Põe para fora. Meu amado, você já pôs para fora o seu medo diante de Deus? Sabe, seja sincero com o Senhor. Busque o seu quarto, ajoelhe-se no seu quarto e ali coloque diante de Deus de forma sincera e clara o seu desabafo. Senhor, eu estou com medo, eu estou apavorado, eu não consigo sair do lugar. Coloque para Ele. E é interessante que Deus começa a falar com o Senhor, e eu vejo muitas pessoas falando sobre a questão do avivamento, usando os versos 11 e 13, a questão não é essa, a questão aqui nesses versos tem a ver com a palavra inicial, e eu deixo aí para você essa palavra inicial do verso 11, sai e põe-te neste momento perante o Senhor. Sai desse seu medo, sai desse seu isolamento, sai dessa depressão, sai dessa atitude de ser controlado pelo medo e põe-te neste momento perante o Senhor. Deixe-se sondar pelo Senhor, deixe-se ser pleno pelo Senhor, deixe-se ser curado pelo Senhor, deixe-se ser tocado pela cura que vem de Deus. Quero lembrar a você o que nos diz Salmo 91, versos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Faça essa declaração de fé, meu querido, minha querida. Depois que o Senhor desafia Elias a pôr-se perante ele, depois que o Senhor ouve o desabafo de Elias, o Senhor envia uma pergunta a Elias. Eu quero fazer essa pergunta a você. Que fazes aqui, Elias? E é interessante que essa pergunta é uma repetição, porque ela já fora feita no verso 9. É como se Deus estivesse dizendo a Elias o seguinte: olha, o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida, meu querido e minha querida? A questão aqui era trazer à luz para Elias que ele estava dando um rumo equivocado à sua jornada, estava dando um rumo equivocado à sua vida. Mas Elias precisava mais uma vez desabafar, e no verso 14, mais uma vez o Senhor, com paciência, deixa Elias desabafar. O Senhor está sempre pronto a ouvir você desabafar, meu querido, minha querida. Lembra-se que o Senhor Jesus diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele ouve o nosso desabafo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, o Consolador, e Ele ouve o nosso desabafo. Elias então continua desabafando. A palavra de Deus para Elias nos versos 15 e 16 é: volte ao desenvolvimento do seu ministério. Meu querido, minha querida, nessa noite eu quero fazer esse convite para você.
volte ao seu caminho, volte ao desenvolvimento do seu ministério, volte para fazer aquilo que você sabe que Deus deseja que você faça. Volte para um caminho de discipulado, onde você ama a Deus, ama o próximo, serve a igreja e o mundo. Volte para o caminho. Por isso, envolva-se numa conexão. Por isso, participe dos cultos. É importante que você volte, não se deixe dominar pelo medo e volte. Esse texto deixa claro o quanto nós somos frágeis e sensíveis às questões desafiadoras da vida e como tais questões podem imprimir medo sobre nós, mas Deus cuida de mim e de você. Ele está a todo momento trazendo luz à nossa mente para que reflitamos em nossa vida e percebamos até que ponto as questões do dia a dia nos têm afastado da vontade de Deus e de uma vida de discipulado. O quanto tudo isso que a gente tem vivido tem nos afastado dele e daquilo que a gente deve fazer nele. Que você pense nisso. Que essa pergunta ecoe no teu coração, meu querido, minha querida. O que você está fazendo da tua vida? Veja que Elias é um homem temente ao Senhor, é um homem que crê em Deus, mas isso não é suficiente. Precisa haver uma relação profunda de obediência e de entrega. O que para nós, no tempo da graça, chama-se discipulado. Não basta, meu querido, você ser honesto, não basta você ser bom, você precisa ser discípulo de Cristo. Portanto, cumpra cabalmente o teu ministério. Eu sei que você tem dons, você tem talentos, coloque-os diante de Deus para ser usado pelo Senhor, para o louvor da glória do Senhor. Que você assim aprenda a lidar com o medo. O medo é nosso aliado, desde que ele não dirija as nossas vidas. Então ponha-se diante do Senhor. Perceba o quanto Ele tem cuidado de você. Perceba que Deus tem falado com você. E entenda o confronto da parte de Deus para com a sua vida. E assim, meu amado, minha querida, esse medo vai ficando cada vez mais de lado. E você vai sair dessa situação de medo. E ainda que haja medo, mas esse medo será controlado pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E você então poderá continuar realizando o seu ministério. Você continuará vivendo como discípulo de Cristo, apesar dos pesares, para o louvor da glória do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor. E, Pai, eu sei que os tempos que temos vivido são tempos difíceis que imprimem medo sobre nós. Mas não nos permita sermos dirigidos e controlados pelo medo. Quando isso acontece, Senhor, algo devastador se apropria das nossas vidas. Senhor, e nós somos teus discípulos. Portanto, Pai, pedimos em nome de Jesus que Tu nos livres de todo o medo. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação, diz-nos a Tua palavra. E esse seja o espírito que habite sobre cada um de nós. Abençoa cada família. Abençoa cada chefe de família, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa cada criança, cada adolescente, cada jovem e livra-nos a todos nós de sermos controlados pelo medo, para vivermos uma vida plena diante do Senhor, como discípulos de Cristo, para o louvor da Tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito Pai,
a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Todo nome, toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome, toda honra e toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado.
seja exaltado, exaltado. Mais uma vez. Seja